Antes de começarmos essa investigação, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo esse mistério. Vamos descobrir até onde essa investigação está chegando. Agora vamos para ela. Você já parou para pensar como os maiores segredos podem estar escondidos em plena luz do dia, disfarçados na rotina de uma pequena vila? É curioso imaginar que, por trás de jardins floridos, janelas polidas e vizinhos sorridentes, o que de fato mantém uma comunidade unida não são apenas laços de amizade, mas também pactos silenciosos de confidências e rivalidades não ditas. Mas afinal, até onde vai a confiança quando uma antiga fortuna desaparece sem deixar vestígios? E, principalmente, quem teria coragem de trair o próprio sangue ou amigos tão próximos? A resposta é tão simples quanto devastadora. Por trás das fachadas mais respeitáveis escondem-se desejos, medos e escolhas capazes de transformar vidas para sempre. Em St. Mary Mead, uma vila inglesa que parecia eternamente protegida do caos do mundo, era primavera. As roseiras dos jardins competiam em cor e perfume, as calçadas limpas anunciavam o esmero de seus habitantes e o som dos sinos da igreja misturava-se ao canto dos pássaros logo pela manhã. Era o tipo de dia em que tudo parecia previsível e seguro. Só parecia. Entre as muitas casas alinhadas, destacava-se uma, conhecida pela elegância modesta e pelo cuidado meticuloso do jardim. Lar de Miss Jane Marple, uma dama aparentemente comum, mas cujos olhos sabiam enxergar muito além das aparências. Naquele dia, Miss Marple estava mais reflexiva que o habitual. Ao regar suas rosas, cada uma batizada com nomes que evocavam lembranças de pessoas queridas, percebeu-se recordando histórias antigas, como a de Rosamond, uma florada vigorosa e também nome de uma vizinha distante que havia mudado de cidade há décadas. Foi então que um som inesperado partiu do portão, passos contidos e uma voz familiar. Era Alice Hewitt, amiga de longa data, chegada para uma visita inesperada. As duas senhoras, acostumadas a trocar confidências à sombra das macieiras, não podiam imaginar que, naquele dia comum, seriam transportadas para o centro de um mistério que colocaria em xeque tudo o que conheciam sobre confiança, lealdade e redenção. Enquanto compartilhavam memórias, risos e pequenas críticas ao entusiasmo artístico da Sra. Bailey, cuja tentativa de pintar paisagens rendera risadas nos últimos encontros, Miss Marple sentiu o tempo recuar, voltando aos dias de juventude. Histórias de antigos colegas de escola, amores platônicos e pequenos escândalos de salão, como o caso do infame Timothy Fletcher, serviam como pano de fundo para a tranquilidade que pairava sobre o vilarejo. No entanto, bastou um breve instante para que a rotina fosse interrompida. O carteiro, figura discreta, mas sempre atento ao que acontecia, entregou a Miss Marple uma carta escrita à mão, com caligrafia antiga e nome familiar, embora esquecido pelo tempo: Edith Ravenscroft. A carta era um apelo. Edith, agora viúva e solitária em sua propriedade, recordava um favor feito há muitos anos, quando Miss Marple, após um acidente, foi socorrida pelo marido de Edith e acolhida por ela em momento de necessidade. Agora, Jane, preciso desesperadamente da sua ajuda. Venha até mim. Minha casa está fechada para todos, menos para você, dizia a mensagem. Miss Marple, movida por um misto de gratidão e curiosidade, não hesitou. Afinal, como ignorar uma dívida antiga, ainda mais quando o pedido vinha carregado de urgência e emoção? No caminho até a mansão dos Ravenscroft,
a detetive observou o cenário. Estradas sinuosas margeadas por árvores centenárias, casas de pedra que testemunharam gerações e, por fim, a propriedade que abrigava tantas histórias, nem todas felizes. Recebida por Arthur, o mordomo fiel, Miss Marple notou a atmosfera carregada que pairava sobre a casa. Detalhes saltavam aos olhos treinados. Objetos de valor arrumados com zelo, quadros que remetiam a viagens distantes, porcelanas herdadas de antepassados e, acima de tudo, um silêncio desconfortável, típico de lugares que guardam mais do que deveriam. Edith, antes conhecida por sua vitalidade, mostrava-se agora fragilizada. O olhar, contudo, mantinha-se atento e inquieto. Entre as lembranças do casamento feliz, das viagens exóticas e das conquistas do passado, Edith revelou o verdadeiro motivo do chamado. Durante uma celebração recente, uma das moedas mais raras de sua coleção sumira misteriosamente durante um breve apagão, enquanto poucos e íntimos convidados estavam presentes. E como se não bastasse o sofrimento daquela perda, o aniversário seguinte se aproximava, trazendo novamente os mesmos convidados, a mesma tensão e a incerteza de quem seria capaz de cometer tal traição. Miss Marple sabia, como poucos, que grandes enigmas costumam surgir de pequenas brechas. Cada gesto, cada silêncio e cada lembrança compartilhada poderiam ser pistas ou armadilhas. Quem, dentre os presentes, Charles, o sobrinho sempre interessado no destino da coleção, Dr. Holland, médico de confiança, mas financeiramente pressionado. Oliver Barton, velho amigo marcado por mágoas e perdas, teria motivos suficientes para arriscar tudo por uma moeda? E, mais importante, seria mesmo a ganância o motor de tudo, ou existiriam razões ocultas, camadas de história e ressentimento que só o tempo e um olhar atento poderiam desvendar? Ao aceitar o desafio, Miss Marple compromete-se não apenas a solucionar o crime, mas a expor verdades dolorosas, restaurar laços partidos e, talvez, oferecer à própria Edith a oportunidade de reencontrar paz em meio ao caos. No fundo, todos ali estavam presos a segredos, e apenas alguém disposto a enxergar o invisível teria chances de trazer à tona a verdade. Assim, entre o perfume das rosas e o peso das relíquias, um novo mistério florescia em St. Mary Mead. Porque, como Miss Marple costumava dizer, a verdadeira natureza humana se revela nos detalhes mais banais, desde que se saiba onde e como olhar. No interior da propriedade dos Ravenscroft, o clima era denso, marcado por uma tensão que parecia habitar cada canto da casa. A mansão, datada do início do século XX, ostentava orgulhosamente sua arquitetura de pedra e seus jardins antigos. Mas o que antes era símbolo de estabilidade, agora servia como palco para sentimentos contraditórios. Miss Marple, experiente em perceber mudanças de atmosfera, reconheceu rapidamente que por trás de cada sorriso e cortesia havia algo mais. Uma rede de segredos e desconfianças que ameaçava desmoronar a qualquer instante. Ao chegar, foi recebida pelo mordomo Arthur, cujas maneiras precisas e postura reservada denunciavam anos de dedicação à família. O ambiente, embora elegante, mostrava pequenos sinais de descuido, cortinas levemente desbotadas, algumas peças antigas de prata com discreta camada de poeira, quadros um tanto desalinhados. Esses detalhes, por menores que fossem, sugeriam um cansaço acumulado não apenas nos objetos, mas também nas pessoas. Edith Ravenscroft, nascida em 1899, era uma figura marcante.
Apesar da saúde fragilizada pelos anos, mantinha um olhar firme, sempre atento ao movimento dos outros. Após a morte de William, seu esposo, em 1929, Edith assumiu sozinha o comando da casa e da vasta coleção de artefatos adquiridos durante décadas de viagens. O orgulho em relatar cada aquisição era evidente, mas agora, diante da detetive, o discurso vinha misturado a preocupação e ansiedade. Durante o chá, Edith relatou o ocorrido no aniversário anterior, realizado em 22 de abril de 1955. Na ocasião, a anfitriã reunira os mesmos convidados que retornariam este ano: Charles Ravenscroft, sobrinho e herdeiro potencial, Dr. James Holland, médico da família, e Oliver Barton, antigo sócio do falecido William. Cada um deles tinha motivos para se fazer presente, fosse por laços de sangue, amizade antiga ou obrigações profissionais. Mas todos, de alguma forma, estavam ligados à coleção de moedas exóticas que fazia o orgulho da matriarca. Foi naquela noite que a confiança, cultivada durante décadas, se quebrou. Durante um breve apagão provocado por uma falha no gerador, uma das moedas mais valiosas, uma peça mogol do século XVII, presente do príncipe indiano Rajendra Singh, em 1917, desapareceu da caixa de exposição. Ninguém viu o momento exato do sumiço. Quando as luzes retornaram, o objeto já não estava lá. Edith hesitou em chamar a polícia, temendo expor à opinião pública um escândalo familiar e desconfiando de que seria impossível apontar um culpado sem destruir relações para sempre. Miss Marple percebeu desde o início a complexidade desse cenário. Em casas tradicionais onde a honra e o nome pesam tanto quanto a própria herança, a acusação aberta é quase impensável. Mesmo diante do óbvio, Edith preferiu calar, alimentando uma desconfiança silenciosa que contaminou a rotina. Pequenos gestos passaram a ser observados com mais rigor. A demora do sobrinho nos corredores, o olhar inquieto de Oliver ao examinar objetos antigos, o excesso de zelo do Dr. Holland ao acompanhar a saúde da anfitriã. O que antes era natural se tornou suspeito. A ausência de respostas claras abriu espaço para a proliferação de teorias dentro e fora da casa. Em vilarejos como St. Mary Mead, boatos se espalham com facilidade. As conversas nas feiras, os sussurros em encontros da igreja, tudo alimentava um clima de incerteza. Para muitos, a família Ravenscroft já não era mais referência de união e prosperidade, mas sim de mistérios não resolvidos. A carta enviada a Miss Marple, escrita em fevereiro de 1956, foi o resultado do desgaste acumulado. Edith, pressionada por sentimentos de culpa e medo de novas perdas, decidiu buscar ajuda externa. Não havia mais espaço para hesitação. Ou o segredo seria revelado, ou a confiança que ainda restava desapareceria de vez. Enquanto percorria os corredores da mansão, a detetive se deteve diante de retratos de família, fotos antigas e lembranças de celebrações passadas. Era impossível não perceber a transformação ocorrida ao longo dos anos. Onde antes reinavam sorrisos sinceros, agora se viam expressões tensas, olhares desviados e um certo distanciamento. A própria Edith, sentada diante da lareira, parecia carregada pelo peso de suas escolhas, ciente de que, ao proteger seus entes queridos de um escândalo, acabara por isolá-los ainda mais. Em conversa reservada, Charles Ravenscroft deixou transparecer o incômodo com a condução do caso. Tinha 29 anos na época do desaparecimento e, desde jovem,
demonstrava grande interesse pela história e pelo valor cultural das moedas. Sua insistência em levar a coleção a um museu, em Paris, era interpretada por Edith como uma forma de distanciamento, talvez até como indiferença ao legado familiar. No entanto, para Charles, a segurança da coleção era prioridade, mesmo que isso implicasse abrir mão do convívio com as peças. Já Dr. Holland, hábil em esconder emoções, mostrava-se sempre disposto a ajudar, mas evitava discutir questões financeiras ou temas relacionados ao patrimônio dos Ravenscroft. Sua dedicação à saúde de Edith era inquestionável, mas rumores sobre dívidas e dificuldades profissionais sugeriam outros interesses. Oliver Barton, por sua vez, nunca superou as perdas sofridas após negócios mal-sucedidos com William. Sua relação com Edith era marcada por gratidão, mas também por ressentimento. No fundo, todos tinham motivos para confiar uns nos outros e também razões para duvidar. Miss Marple entendeu que o cerne do mistério não estava apenas no desaparecimento físico de uma moeda, mas na corrosão de laços que sustentavam aquela família. Cada gesto de gentileza ou de desconfiança, cada conversa atravessada de insinuações, era reflexo de uma traição silenciosa que se espalhava lentamente. Quando a base de toda convivência se torna instável, qualquer deslize pode ser fatal. A detetive concluiu que, para avançar na investigação, precisaria resgatar não apenas os fatos do aniversário, mas também as pequenas rupturas que antecederam a noite fatídica. Foi necessário revisitar bilhetes trocados entre os membros da casa, analisar a ordem de chegada dos convidados, ouvir relatos de funcionários antigos e observar as rotinas de cada um. Nada poderia ser ignorado, pois a verdade muitas vezes se esconde nos detalhes mais simples. Aos poucos, Miss Marple foi montando o quadro geral. Edith, acuada pela culpa, temia perder não só seus bens, mas também a dignidade. Charles, dividido entre respeito pela tia e desejo de proteger o patrimônio. Dr. Holland, equilibrando profissionalismo e questões pessoais. Oliver, marcado pelo passado e ressentido com o presente. Em comum, todos compartilhavam o medo de uma exposição pública, medo esse que, ironicamente, os tornava ainda mais vulneráveis a erros e desconfianças. Ao final daquela tarde, ao recolher-se em seus aposentos, Miss Marple anotou em seu caderno: quando a confiança é traída, não há moeda, por mais valiosa que seja, capaz de restabelecer o que se perdeu. O verdadeiro desafio é descobrir se ainda resta tempo para reconstruir o que foi rompido. Na rotina do interior inglês, onde cada hábito parece esculpido pelo tempo, existe uma certeza quase inabalável. Nada é exatamente como parece à primeira vista. A mansão dos Ravenscroft ilustrava perfeitamente essa máxima. Por trás das paredes de pedra escondia-se uma teia de sentimentos contraditórios e preocupações disfarçadas. Para os olhos menos atentos, tudo estava no lugar. Mobília elegante, quadros harmoniosos, relíquias dispostas cuidadosamente sobre lareiras. Contudo, Miss Marple, treinada em ler além da superfície, logo percebeu que a ordem aparente escondia conflitos não resolvidos e inquietações profundas. O jardim, por exemplo, apresentava um espetáculo de cores vibrantes, mas a detetive notou sinais de desgaste em certas sebes, áreas onde as flores eram menos viçosas ou onde o solo permanecia intocado há semanas. Isso indicava que, apesar do zelo geral, havia preocupações que ocupavam mais espaço na mente dos habitantes do que o cuidado com as plantas.
O mesmo se repetia nos corredores internos, uma tapeçaria caída, um tapete discretamente remendado, livros antigos empilhados sem ordem aparente. Cada pequeno detalhe sugeria uma rotina alterada pelo estresse ou pela tristeza, sintomas de algo que não se encaixava no retrato perfeito que a família desejava mostrar ao mundo. Durante o jantar, a conversa girava em torno de banalidades, receitas, histórias da vila, recordações de viagens. Porém, havia uma tensão invisível pairando no ar. Edith, sempre educada e cordial, esforçava-se para manter o clima ameno, mas seus gestos revelavam ansiedade. Charles, por sua vez, alternava momentos de cordialidade com silêncios abruptos, desviando o olhar sempre que o tema das moedas surgia, mesmo que de maneira casual. Dr. Holland adotava uma postura reservada, medindo palavras antes de se manifestar, enquanto Oliver Barton parecia dividir sua atenção entre o conteúdo dos pratos e os movimentos dos demais à mesa. Ao longo da investigação, Miss Marple percebeu como a preocupação em manter as aparências afetava as relações. Todos buscavam evitar escândalos, preferindo silenciar suspeitas a expor fragilidades. Esse comportamento era típico em famílias tradicionais, onde o medo do julgamento social supera a necessidade de honestidade plena. A manutenção de uma fachada impecável tornava-se, ironicamente, uma prisão para os próprios moradores. O caso das moedas desaparecidas era apenas o sintoma mais visível de uma dinâmica mais complexa. A anfitriã, apesar do discurso sobre tradição e lealdade, enfrentava desafios financeiros ocultos. O mordomo Arthur, embora sempre cortês, evitava comentar sobre funcionários antigos que haviam sido dispensados discretamente. Os convidados, cada qual com suas motivações, também guardavam segredos, dívidas, ressentimentos, pequenas invejas. Mesmo diante da proximidade física, todos estavam separados por barreiras invisíveis, erguidas por orgulho ou necessidade de autopreservação. Miss Marple compreendia que, para avançar no caso, era necessário ultrapassar essas barreiras. O verdadeiro problema não residia apenas no furto, mas na incapacidade de lidar com as próprias vulnerabilidades. O desejo de esconder dificuldades financeiras, fracassos profissionais ou decepções pessoais era compreensível, mas impedia que o grupo se unisse para enfrentar a crise de maneira transparente. No decorrer dos dias, novos episódios revelaram o contraste entre o que era mostrado e o que realmente se passava. Por exemplo, enquanto Edith insistia em oferecer jantares requintados, parte da louça utilizada estava rachada, cuidadosamente posicionada, de modo que as imperfeições não fossem notadas. Charles, sempre pontual nas obrigações sociais, evitava permanecer a sós com a tia, provavelmente para não confrontar conversas delicadas sobre o futuro da coleção. Dr. Holland, por mais solícito que fosse, mantinha correspondências em segredo, talvez negociações, para sanar suas próprias pendências financeiras. Já Oliver, o mais sentimental, se recolhia ao escritório da casa, revendo documentos antigos, em busca de alguma justificativa para suas mágoas. Os funcionários remanescentes, quando questionados, confirmavam que mudanças sutis haviam ocorrido desde o incidente com a moeda, horários ajustados, tarefas redistribuídas, eventos sociais reduzidos. Todos notavam a tentativa da família de manter as tradições, mesmo com recursos limitados. Para os visitantes ocasionais, nada parecia fora do normal, mas quem vivia ali sabia que o equilíbrio era tênue e exigia esforço constante. Essa dissonância entre aparência e realidade
se intensificava nos pequenos rituais. O chá da tarde, servido religiosamente às 5 horas, já não reunia todos à mesa. Conversas antes animadas agora se resumiam a monossílabos e olhares longos, onde cada frase parecia ter um significado oculto. O sumiço da moeda era apenas o estopim. A verdadeira questão era a dificuldade em lidar com mudanças inevitáveis, envelhecimento, perdas e a adaptação a uma nova realidade menos confortável. Ao analisar a fundo o contexto, Miss Marple reconheceu que o desejo de manter a aparência de prosperidade era compreensível. No entanto, a insistência em esconder dificuldades apenas ampliava a distância entre as pessoas. Em vez de compartilhar preocupações e buscar soluções coletivas, cada um se fechava em seu próprio mundo, temendo que a exposição de fragilidades pudesse comprometer relações antigas. A postura de Edith ilustrava esse dilema. De um lado, precisava mostrar força para não preocupar os demais. De outro, sentia-se isolada e incapaz de pedir ajuda. Charles, ao tentar convencer a tia a transferir a coleção para um museu, provavelmente buscava não só a preservação dos bens, mas também evitar responsabilidades e conflitos internos. O médico, envolvido com as dores e os dramas de todos, mantinha uma aparência de estabilidade, mesmo quando a própria vida estava em desequilíbrio. Oliver, por sua vez, usava o ressentimento como armadura, temendo que admitir sentimentos pudesse ser visto como fraqueza. Ao final de mais um dia de observações, a detetive anotou: quando todos se esforçam demais para parecerem perfeitos, acabam se afastando de sua própria essência. Aparências sustentam relações frágeis, mas é na aceitação das imperfeições que surgem as oportunidades para reconciliação e verdade. Era preciso ultrapassar o véu das aparências para alcançar não apenas a solução do caso, mas também a possibilidade de cura para uma família dilacerada por anos de silêncios e segredos. A partir daquele momento, Miss Marple decidiu confrontar cada personagem não apenas com perguntas diretas sobre o desaparecimento da moeda, mas também sobre suas vidas, desejos e temores. A resposta para o mistério, ela intuía, não estava apenas em descobrir quem pegara o objeto, mas em revelar por que todos ali haviam se tornado estranhos, incapazes de compartilhar suas verdades. Nesse ambiente de máscaras e disfarces, a investigação ganhava contornos mais profundos. Para resolver o enigma das moedas, seria necessário primeiro desfazer o emaranhado de aparências, e apenas a verdade, quando finalmente exposta, poderia transformar aquela casa novamente em um lar. Ao atravessar os longos corredores da mansão, Miss Marple sentia a presença constante do passado. Em cada canto, o tempo parecia suspenso, como se cada objeto, cada quadro e cada fotografia guardasse histórias não contadas. As paredes eram decoradas com retratos antigos, registros de festas, viagens exóticas e celebrações familiares que haviam marcado décadas de existência dos Ravenscroft. A mansão era um santuário de lembranças, construído ao longo dos anos por tradições, conquistas e até perdas dolorosas. No salão principal, uma grande estante exibia volumes raros e álbuns de fotografias cuidadosamente organizados. Edith, mesmo com o peso da idade, ainda gostava de folhear essas memórias, buscando nas páginas amareladas algum conforto para os dias atuais. A cada nova consulta, surgiam recordações de outros tempos, momentos em que a família era maior, os risos mais frequentes e os encontros, motivo de celebração. Agora, porém,
Tais lembranças vinham carregadas de uma certa melancolia, como se fossem ecos distantes de um passado que não poderia ser recuperado. Durante a investigação, a detetive percebeu como essas memórias influenciavam os presentes. Edith, por exemplo, costumava recorrer às histórias do tempo em que viajava com William, seu marido, visitando países distantes e colecionando tesouros culturais. As moedas, cujo desaparecimento agora gerava desconfiança, eram mais que meros objetos de valor. Representavam capítulos felizes da vida do casal, além de símbolos de uma época em que tudo parecia possível. Charles, o sobrinho, também sentia o peso das recordações familiares. Quando criança, havia sido fascinado pelos relatos das aventuras da tia e do tio, ouvindo descrições de palácios na Índia, mercados no norte da África e festas em grandes cidades europeias. Esses relatos despertaram nele a paixão pela história, motivando seu interesse em preservar a coleção. No entanto, ao crescer, Charles passou a ver tais relíquias como um fardo, uma responsabilidade difícil de carregar, ainda mais diante das tensões e das expectativas criadas ao redor do patrimônio dos Ravenscroft. Até os funcionários, como Arthur, guardavam memórias que influenciavam suas atitudes atuais. O mordomo, que servira a família por décadas, sabia de detalhes que escapavam aos demais. Presenciara discussões, testemunhara reconciliações e era guardião de pequenas confidências trocadas entre patrões e empregados. Seu respeito por Edith vinha não apenas do cargo, mas do reconhecimento pela história compartilhada. Por isso, era difícil para ele aceitar a mudança de clima e a sombra que pairava sobre a casa desde o sumiço da moeda preciosa. Para Miss Marple, ficou claro que a nostalgia nesse contexto não era apenas uma emoção passiva. Era uma força ativa, capaz de influenciar decisões, alimentar ressentimentos e até embotar o senso de realidade dos envolvidos. Quando alguém se apega demais ao passado, corre o risco de perder o contato com o presente, projetando sobre os outros suas próprias inseguranças e temores. Nos dias que se seguiram, enquanto revisava anotações e observava conversas, a detetive notou como as lembranças eram utilizadas como uma espécie de refúgio. Sempre que o ambiente ficava tenso, Edith logo mencionava alguma lembrança feliz, desviando o assunto das preocupações atuais. Charles, diante de um conflito, buscava fotos antigas, talvez para lembrar a si mesmo dos laços que uniam a família antes das desavenças. Até Dr. Holland, acostumado a lidar com situações delicadas, revelava nostalgia em pequenas ações, como guardar bilhetes antigos e manter objetos recebidos como presentes ao longo dos anos. Oliver Barton, por sua vez, vivia um tipo diferente de saudade. Sua amizade com William, marcada por altos e baixos, era constantemente evocada em suas palavras. Sentia falta não apenas dos tempos em que as oportunidades eram abundantes, mas do sentimento de pertencimento a algo maior. Desde as perdas financeiras e os desentendimentos com a família Ravenscroft, Oliver buscava, sem sucesso, recuperar algum sentido de estabilidade e dignidade. Esse apego ao passado impedia que muitos enxergassem a situação atual com clareza. A investigação do desaparecimento da moeda, que exigia objetividade, era constantemente atravessada por lembranças, justificativas e tentativas de reviver tempos melhores. Era como se todos, em maior ou menor grau, se recusassem a aceitar a inevitabilidade das mudanças e, ao se prenderem à nostalgia, tornassem o presente ainda mais doloroso. Miss Marple sabia que precisava usar as memórias a seu favor,
mas sem se deixar envolver completamente por elas. Em vez de rejeitar a nostalgia, buscou entendê-la como um componente essencial para desvendar o caso. Durante entrevistas e conversas informais, incentivou cada personagem a compartilhar histórias antigas, buscando nas entrelinhas sinais de contradição, arrependimento ou mágoa. Sabia que a verdade, muitas vezes, aparece de maneira inesperada, entre uma risada nostálgica e uma pausa melancólica. Em um desses momentos, Edith revelou uma lembrança fundamental. O presente dado pelo príncipe Rajendra Singh havia sido acompanhado de um conselho sobre o valor da confiança e da honestidade, valores que ela acreditava manter até aquele dia fatídico. No entanto, ao relatar esse episódio, Edith deixou escapar um detalhe novo. Antes do desaparecimento da moeda, houvera uma discussão acalorada entre Charles e Oliver, motivada por discordâncias sobre o destino da coleção. Esse tipo de informação aparentemente trivial era essencial para Miss Marple. Revelava que, por trás das memórias idealizadas, havia conflitos reais, nem sempre solucionados. O peso dessas lembranças condicionava atitudes atuais, influenciando escolhas e posturas diante do mistério. Ao final daquela semana, a detetive concluiu que nostalgia e memória podiam servir tanto para unir quanto para separar as pessoas. Quando mal compreendidas, transformavam-se em barreiras, quando bem trabalhadas, tornavam-se pontes para o diálogo e a resolução de conflitos. O desafio, naquele momento, era ajudar cada personagem a diferenciar saudade de negação, aceitando que o passado pode ser honrado, mas não deve impedir a construção de novos caminhos. Assim, Miss Marple decidiu conduzir a investigação de modo sensível, equilibrando razão e empatia. Sabia que resolver o mistério das moedas exigiria mais do que provas concretas. Seria necessário lidar com emoções, lembranças e os desejos não realizados de todos envolvidos. A resposta final, ela intuía, estaria no ponto exato onde memória e realidade se encontram. O silêncio que pairava sobre a mansão Ravenscroft ia além da mera ausência de sons. Era um tipo de vazio denso, perceptível, tanto nos corredores pouco iluminados, quanto nos olhares perdidos dos que ali residiam. Desde o desaparecimento da moeda, a rotina dos habitantes foi sutilmente se modificando. Não era mais possível ignorar a sensação de insegurança e cada um, à sua maneira, começou a se recolher em seus próprios mundos particulares. Edith, outrora anfitriã vibrante, passava longos períodos sozinha no quarto, contemplando cartas antigas e objetos que lhe recordavam tempos mais amenos. Ela evitava interações desnecessárias, preferindo a solidão de sua poltrona à movimentação da casa. Seu quarto se tornou um refúgio e, ao mesmo tempo, uma espécie de prisão. Paredes forradas de lembranças, mas também de dúvidas e arrependimentos. A cada manhã, o peso de suas escolhas se fazia mais presente, tornando a solidão uma consequência inevitável do medo de ser julgada ou incompreendida. Charles, que antes se mostrava entusiasmado com as discussões sobre o destino da coleção, agora limitava sua presença aos momentos essenciais. Não conseguia lidar com o desconforto de ser, de alguma forma, associado ao sumiço da moeda. Afastou-se das conversas mais delicadas e dos laços que mantinha com a tia, evitando qualquer situação que pudesse aumentar a tensão ou alimentar suspeitas. Suas caminhadas solitárias pelos jardins, no início da manhã ou ao entardecer, se tornaram um ritual silencioso onde buscava consolo nas poucas áreas ainda floridas,
mas sentia a distância crescer a cada dia. A situação de Dr. Holland não era menos difícil. Embora fosse habituado a escutar e acolher problemas alheios, enfrentava uma barreira invisível ao tentar ajudar Edith. O receio de ultrapassar os limites da relação profissional e a falta de abertura da paciente para discutir assuntos delicados criaram um ambiente de distanciamento. Sentia-se incapaz de oferecer o suporte de que a família precisava, mesmo quando tentava se mostrar disponível e presente. O consultório, antes repleto de conversas francas, agora era um espaço de formalidade rígida, no qual confidências raramente afloravam. Oliver Barton, talvez o mais ressentido dos presentes, mergulhou em um estado de amargura silenciosa. O isolamento dele tinha raízes antigas, ligadas às perdas financeiras e à sensação de que fora preterido em decisões importantes do passado. Após o incidente, Oliver restringiu sua participação nas refeições e evitava os ambientes compartilhados, preferindo enclausurar-se em seu escritório. Ali, entre papéis e documentos, buscava resgatar algum sentido de pertencimento, mas o sentimento de inadequação só aumentava, afastando-o ainda mais dos demais. Miss Marple, por sua vez, não foi imune ao clima que tomava conta da casa. Sua experiência ensinara que a solidão pode, muitas vezes, ser um terreno fértil para pensamentos perigosos. Observava como o afastamento crescente alimentava as incertezas, dificultando o diálogo aberto e impedindo qualquer tentativa de reconciliação. A desconfiança, mesmo sem provas concretas, criava muros invisíveis, tornando a comunicação mais difícil e, consequentemente, a busca pela verdade mais complexa. O afastamento não afetava apenas os moradores da casa principal. Entre os funcionários era visível o desconforto. Sussurros e olhares trocados nos corredores sugeriam que ninguém se sentia completamente seguro. Muitos temiam ser implicados injustamente, enquanto outros evitavam envolver-se nos assuntos da família para não sofrer retaliações ou perder o emprego. A dinâmica, antes marcada pela colaboração, foi gradualmente substituída por gestos cautelosos e um certo receio de expressar opiniões. Na vila, a situação também não passava despercebida. Comentários discretos em encontros na igreja ou no mercado deixavam claro que o caso das moedas era tema recorrente de especulação. O distanciamento dos Ravenscroft era notado e antigos amigos hesitavam em procurar a família, temendo se envolver em polêmicas ou ser alvo de boatos. O isolamento social se tornou mais um desafio a ser enfrentado por todos os envolvidos. A vulnerabilidade que emergia desse cenário era palpável. Cada personagem, ao se fechar em si mesmo, acabava mais exposto às suas próprias fraquezas. Edith, privada da segurança emocional que sempre buscou no convívio familiar, alternava momentos de lucidez com lapsos de angústia, temendo não apenas as consequências do roubo, mas principalmente o que o episódio revelava sobre a fragilidade dos laços que julgava indestrutíveis. Charles, por sua vez, sentia o peso de expectativas não correspondidas e da culpa, mesmo sem provas de envolvimento, carregava o fardo de possíveis desconfianças dos outros. Dr. Holland, sem conseguir cumprir plenamente seu papel de conselheiro e amigo, se via desarmado diante do sofrimento alheio. A dificuldade de acessar o universo íntimo dos Ravenscroft o fazia questionar sua utilidade e seu lugar naquela casa. Já Oliver, cada vez mais isolado, experimentava a dor do ressentimento e da rejeição, questionando se alguma vez fora realmente aceito pela família.
Essa soma de fragilidades tornava o ambiente ideal para o surgimento de mal-entendidos e decisões impulsivas. O medo de ser traído, julgado ou abandonado intensificava ainda mais a solidão de cada um. Miss Marple, atenta a cada detalhe, percebia como gestos simples, um olhar evitado, uma porta fechada com mais força, o silêncio durante as refeições, eram manifestações claras desse isolamento crescente. Em determinado momento, Edith confidenciou à detetive seu maior receio. Não era apenas o valor material da moeda que a atormentava, mas a sensação de não poder confiar em ninguém, nem mesmo em si própria. Declarou que, ao sentir-se isolada, passou a questionar suas próprias lembranças, chegando a duvidar se havia mesmo tomado as decisões corretas em relação ao patrimônio da família. A vulnerabilidade extrema também trouxe à tona antigos segredos e mágoas nunca discutidas abertamente. Pequenas disputas do passado, que antes pareciam irrelevantes, voltaram à superfície, alimentadas pela tensão e pelo medo do desconhecido. Cada membro da família se via obrigado a revisitar escolhas, palavras e gestos que contribuíram, mesmo que involuntariamente, para o distanciamento atual. Miss Marple entendeu que, para solucionar o mistério das moedas, precisaria reconstruir as pontes entre os personagens, resgatando a confiança mútua e encorajando conversas honestas. Sabia que o primeiro passo seria reduzir o isolamento emocional, oferecendo escuta atenta e oportunidades para que cada um expressasse seus medos e desejos. Só assim seria possível transformar vulnerabilidade em força coletiva e não em motivo de desunião. A mansão, repleta de sombras e silêncios, era, naquele instante, o retrato fiel do isolamento. Mas, em meio a essa escuridão, ainda restava uma centelha de esperança. A possibilidade de que, ao expor as fragilidades, os Ravenscroft encontrassem juntos o caminho para superar o que os separava e, finalmente, desvendar o mistério que os mantinha prisioneiros do próprio passado. Com o desenrolar das investigações, um impasse começava a se formar dentro da casa Ravenscroft. Miss Marple, embora guiada pela lógica, percebia que o mistério à sua frente transcendia a mera descoberta de um culpado. O clima entre os envolvidos oscilava entre o desejo por justiça e a necessidade de compreensão mútua. Em um ambiente carregado de lembranças, ressentimentos e inseguranças, tomar decisões corretas tornava-se um desafio constante. O desaparecimento da moeda, embora grave, era apenas a superfície de questões muito mais profundas. Para Edith, a busca por respostas tornara-se uma obsessão, não apenas pela perda material, mas pelo impacto devastador sobre sua autoconfiança e sobre os laços familiares. No entanto, ao lado da determinação em desvendar a verdade, surgia um conflito igualmente forte. Até onde seria correto expor cada detalhe, machucar os entes queridos ou destruir reputações caso a solução envolvesse alguém próximo? Charles, por sua vez, sentia-se pressionado por diferentes obrigações. Como herdeiro da família, tinha o dever de proteger o patrimônio e a honra dos Ravenscroft, mas também conhecia de perto as dificuldades enfrentadas pela tia. Em conversas reservadas com Miss Marple, revelava que, caso o responsável fosse um parente, hesitaria em tornar o caso público. Para ele, a dignidade dos envolvidos era tão importante quanto a restituição do objeto desaparecido. A postura de Dr. Holland também era marcada por ambivalência. Médico de confiança da família, era habituado a lidar com questões éticas diariamente, protegendo segredos de pacientes
e mantendo lealdade aos que o procuravam. Nesse caso específico, questionava se buscar punição exemplar resolveria realmente o conflito ou se agravaria feridas emocionais já abertas. A ideia de justiça absoluta parecia para ele menos urgente do que a restauração da harmonia e do cuidado entre todos. Oliver Barton, ao contrário, era o mais inflexível. Sentindo-se vítima de injustiças antigas e decepções não resolvidas, ansiava por reconhecimento e compensação. Acreditava que apenas uma solução transparente e rigorosa poderia pôr fim à cadeia de mágoas e ressentimentos que se acumulava ao longo dos anos. Para ele, compaixão, nesse contexto, seria apenas um novo nome para a omissão. Ao circular entre os personagens, Miss Marple percebeu que o verdadeiro desafio estava em equilibrar essas forças. O desejo de ver a verdade revelada era legítimo, mas vinha acompanhado de um medo profundo, o de perder irremediavelmente as relações que restavam. Reconhecer falhas, admitir fraquezas ou revelar intenções ocultas exigia coragem, mas também sensibilidade para entender o que, de fato, deveria ser restaurado, o valor material da moeda ou os vínculos humanos ameaçados pelo silêncio e pelo ressentimento. A própria detetive se viu confrontada por esse dilema. Ao reunir pistas, entrevistar funcionários e analisar comportamentos, notou que respostas mais duras poderiam trazer alívio imediato, mas não garantiriam a reconstrução do afeto entre os membros da família. O papel da justiça naquele contexto parecia menos associado à punição e mais vinculado à promoção de entendimento e ao estímulo ao perdão. No centro desse dilema estava Edith. Apesar de abalada, sentia necessidade de proteger os que amava, mesmo sabendo que essa proteção poderia significar a ocultação de verdades dolorosas. Certa noite, ao conversar com Miss Marple, confessou temer não apenas o escândalo, mas a possibilidade de ver sua família destruída por conflitos sem retorno. "Não desejo vingança, Jenny", murmurou, "mas anseio por paz." Era a expressão mais clara do conflito entre rigor e compaixão, justiça e misericórdia. Charles, igualmente dividido, buscava encontrar um meio-termo. Em seu íntimo, compreendia o valor da honestidade, mas temia que uma exposição total dos fatos afastasse definitivamente os poucos parentes que lhe restavam. Perguntava-se se seria possível recomeçar, mesmo depois de uma decepção tão grande, ou se a única saída era o afastamento. Conversando com Miss Marple, demonstrou insegurança. Se tudo vier à tona, como olhar para minha tia? Como confiar novamente? A resposta, a detetive sabia, não era simples. Dr. Holland, experiente em conciliar interesses distintos, procurava lembrar a todos a importância do cuidado e do perdão. Defendia que, independentemente da descoberta do responsável, seria fundamental preservar a dignidade dos envolvidos e oferecer caminhos para a reconciliação. Sugeriu, inclusive, encontros em que todos pudessem expor sentimentos, admitindo falhas e expressando o desejo de seguir em frente, mesmo diante das diferenças. Oliver Barton, com seu histórico de mágoas, mantinha-se relutante. Seu discurso era pautado pela necessidade de reparação e reconhecimento de erros antigos. Não aceitava soluções paliativas e insistia que apenas a verdade total poderia libertar a família do ciclo de suspeitas e desconfiança. Só existe cura com clareza, afirmava, destacando que a compaixão, se usada sem critérios, apenas perpetuaria a injustiça. Diante dessas posições, Miss Marple apostou em promover o diálogo.
Ao invés de revelar conclusões de imediato, incentivou que todos participassem de conversas abertas, nas quais sentimentos pudessem ser manifestados sem temor de julgamento. Explicou que a justiça, quando desprovida de empatia, pode se tornar crueldade e que a compaixão, quando mal compreendida, pode se transformar em conivência. Esses encontros não foram fáceis. No início, prevaleceram acusações veladas, desconfiança e até mesmo lágrimas. Com o passar dos dias, no entanto, a barreira do orgulho começou a se dissipar e cada um foi se permitindo reconhecer a própria fragilidade. Edith se desculpou por ter escondido sua angústia. Charles admitiu seus receios de afastamento, Dr. Holland reconheceu limitações e Oliver, por fim, expressou sua dor de ter sido excluído de decisões relevantes no passado. Essas conversas, mediadas por Miss Marple, ajudaram a família a compreender que o mais importante não era identificar um culpado para punir, mas criar condições para que todos pudessem aprender com o ocorrido e reconstruir os laços afetivos. A busca por justiça, naquele contexto, não significava castigo, mas reconciliação. No fim, restava à detetive a certeza de que justiça e compaixão não são opostos, mas dimensões complementares de qualquer solução verdadeira. Proteger os sentimentos e os vínculos familiares, sem ignorar os erros cometidos, era o único caminho possível para devolver à mansão Ravenscroft não apenas a moeda desaparecida, mas a paz e a esperança há tanto tempo aguardadas. Depois de tantas conversas difíceis e descobertas dolorosas, o ambiente na mansão dos Ravenscroft começou a se transformar. O peso do mistério ainda estava presente, mas algo novo despontava, a possibilidade de reconstrução. Miss Marple, com sua postura serena e empatia natural, percebeu pequenas mudanças no modo como os moradores se relacionavam. A cada novo dia, surgia um esforço conjunto, mesmo que tímido, para superar ressentimentos e reaproximar corações afastados. Edith foi a primeira a dar sinais de mudança. Ela, que até então se mantinha isolada, sentiu que esconder a própria dor já não fazia sentido. Decidiu compartilhar suas inquietações com Charles e Dr. Holland. A conversa foi longa e repleta de emoções. Admitiu seus temores sobre o futuro, revelou episódios do passado que nunca havia contado e pediu desculpas pelas omissões e silêncios. Sua atitude foi recebida com surpresa, mas também com alívio. Charles, tocado pela vulnerabilidade da tia, ofereceu compreensão, lembrando de momentos felizes que viveram juntos e assegurando que sua preocupação era, antes de tudo, com o bem-estar dela. O médico, por sua vez, expressou gratidão por ter sua confiança reconhecida, mas também expôs as próprias limitações. Explicou como, durante muito tempo, se sentira incapaz de atravessar as barreiras emocionais da família, optando pelo distanciamento profissional. Edith ouviu desta vez sem se defender. Apenas absorveu as palavras, entendendo que todos carregavam cicatrizes e inseguranças. Com Oliver Barton, o processo foi mais lento. O ressentimento acumulado durante anos não poderia ser superado em poucas conversas. No entanto, o novo clima de honestidade permitiu que, pouco a pouco, ele baixasse a guarda. Em um dos raros jantares em que todos estavam presentes, Oliver relembrou histórias antigas, momentos de amizade genuína, conquistas compartilhadas e sonhos que, embora distantes, ainda eram lembrados com carinho. O simples ato de recordar esses episódios permitiu que o grupo voltasse a enxergar um ao outro como pessoas e não apenas como suspeitos ou adversários. Miss Marple,
Observando essas interações, compreendeu que a verdadeira solução para aquele drama não estava em identificar um culpado, mas em possibilitar que todos encontrassem uma forma de seguir adiante. Ela incentivou encontros informais, sugeriu caminhadas pelo jardim e estimulou pequenas gentilezas entre os moradores. Aos poucos, as refeições voltaram a ser momentos de diálogo. O silêncio constrangedor foi substituído por conversas sinceras, ainda que cautelosas. Um clima de colaboração se estabeleceu, não livre de tensão, mas sustentado por um desejo real de reconstruir a confiança perdida. Outro passo importante nesse processo foi a revisão das tradições familiares. Edith propôs que a coleção de moedas, em vez de ser trancada ou enviada para longe, fosse exibida de forma aberta a todos como símbolo de superação dos próprios medos. Sugeriu também criar um registro detalhado das origens e histórias associadas a cada peça, envolvendo Charles e Oliver na tarefa. Essa atividade, além de valorizar o acervo, promoveu uma aproximação inédita entre os dois, até então distantes por mágoas não resolvidas. Dr. Holland, sentindo-se mais incluído, ofereceu suas habilidades para catalogar documentos históricos e restaurar pequenas peças danificadas. Sua participação ativa foi reconhecida como sinal de que, ali, havia espaço para contribuições, vindas de todos, não apenas dos membros diretos da família. Essa abertura incentivou os funcionários a retomar antigos hábitos de colaboração, transformando a mansão, antes palco de suspeitas, em um espaço mais acolhedor. A reconciliação, porém, não foi imediata nem isenta de recaídas. Em certos momentos, desentendimentos vieram à tona e antigas feridas ameaçaram reabrir. Miss Marple, com delicadeza, lembrava a todos que a confiança só é fortalecida quando enfrentada e que errar faz parte do caminho de crescimento coletivo. Assim, cada deslize era encarado não como um fracasso, mas como oportunidade para exercitar o perdão e reafirmar o compromisso com a harmonia recém-descoberta. No decorrer desse processo, Edith passou a delegar mais tarefas, permitindo-se descansar e confiar nos outros. Charles, percebendo a importância de abrir mão do controle absoluto, escutou as opiniões de Oliver e reconheceu seu valor. Dr. Holland, por sua vez, aceitou que, às vezes, apenas ouvir já era o bastante para ajudar, sem a necessidade de oferecer soluções prontas. E Oliver, ainda ressentido em alguns aspectos, encontrou conforto ao perceber que, finalmente, era visto e ouvido. Os funcionários da casa também sentiram os efeitos dessa transformação. O clima de desconfiança foi sendo substituído por uma atmosfera de respeito e cooperação. Pequenos gestos, um elogio sincero, um agradecimento inesperado, uma escuta atenta, contribuíram para restabelecer o espírito comunitário. Até mesmo na vila, os moradores perceberam a diferença. A família, antes isolada, voltou a participar dos eventos locais, reconstruindo laços com vizinhos e amigos antigos. No centro de tudo, Miss Marple acompanhava com discrição e alegria. Sabia que, mesmo após a resolução formal do mistério, era esse movimento interno de reconciliação que traria paz verdadeira à mansão Ravenscroft. Não havia fórmulas prontas ou garantias de que novas crises não surgiriam, mas existia, agora, um compromisso de lidar com dificuldades juntos. Por fim, a detetive refletiu sobre o que presenciara. O mais importante em toda a experiência não foi a resolução do crime em si, mas a capacidade do grupo de transformar dor em aprendizado
e mágoas em pontos de partida para algo melhor. O caminho para a redenção estava aberto, não porque todos os problemas haviam sido resolvidos, mas porque, ao escolherem enfrentar as próprias falhas, os Ravenscroft mostraram-se dispostos a crescer e a recomeçar. Foi nesse clima de esperança, colaboração e vontade de reparar o passado que a mansão, outrora marcada por suspeitas, retomou sua vocação de lar, um espaço onde, enfim, cada membro podia buscar a própria redenção, sem medo de ser rejeitado, e onde o perdão se tornou a chave para a verdadeira reconciliação. Ao final de semanas intensas, a mansão Ravenscroft, outrora envolta em sombras e segredos, dava lugar a uma nova atmosfera, mais leve e esperançosa. Aquele antigo casarão, que abrigara memórias, mágoas e desconfianças, testemunhou uma transformação profunda, não apenas em seus corredores e salões, mas, principalmente, nos corações de quem ali vivia. O mistério que pairava sobre o desaparecimento da moeda, catalisador de tantas crises, tornou-se símbolo de um processo muito maior do que a simples resolução de um crime. Miss Marple, com seu olhar arguto e paciência incansável, sabia que nem sempre as respostas estão nos detalhes mais evidentes. A busca pela verdade, embora essencial, revelou-se menos importante do que os efeitos provocados pelo caminho percorrido. Cada personagem, Edith, Charles, Dr. Holland, Oliver e até mesmo os funcionários e vizinhos da vila, se viu obrigado a rever suas certezas, questionar seus julgamentos e abrir espaço para a compreensão e para o diálogo. O aprendizado mais marcante foi a constatação de que relações humanas são frágeis e, ao mesmo tempo, capazes de se renovar quando expostas à luz da sinceridade. Nem sempre o culpado é o verdadeiro vilão. Muitas vezes, a dor, o medo e o orgulho atuam como forças invisíveis, afastando pessoas que, no fundo, desejam se reconectar. A mansão, cheia de relíquias e tradições, mostrou-se cenário ideal para evidenciar que a felicidade e o pertencimento só florescem quando se aceita a imperfeição do outro e de si mesmo. As reuniões promovidas por Miss Marple, carregadas de tensões iniciais, tornaram-se um exercício de escuta e empatia. Ao dar espaço para que todos compartilhassem angústias, ressentimentos e desejos, a detetive permitiu que cada participante reconhecesse sua parcela de responsabilidade no isolamento que tomou conta da família. Isso não aconteceu sem resistência. Admitir erros exigiu coragem, humildade e, sobretudo, o desejo de recomeçar. Edith, agora mais tranquila, percebeu que tentar proteger a todos, ocultando seus próprios dilemas, apenas agravara os conflitos internos. A tentativa de preservar a imagem perfeita da família teve como consequência a perda de confiança e o distanciamento. Ao expor sua vulnerabilidade, contudo, encontrou compreensão onde menos esperava. Charles, tocado pela sinceridade da tia, ressignificou o papel de herdeiro. Compreendeu que a manutenção do patrimônio não se limita a objetos ou coleções, mas se estende ao cuidado com as pessoas e à preservação de histórias comuns. O médico, com sua experiência em lidar com dores alheias, também aprendeu sobre a importância de reconhecer os próprios limites. Ao assumir suas dificuldades e pedir apoio, conquistou não só respeito, mas também maior proximidade daqueles a quem servia há tanto tempo. Oliver, por fim, descobriu que o ressentimento só perpetua o sofrimento. A disposição de retomar diálogos, mesmo depois de desentendimentos, mostrou-se vital para restabelecer a confiança. O processo de reconciliação
não foi linear. Tropeços aconteceram, antigos problemas ressurgiram e, em certos momentos, o passado ameaçou recobrar o protagonismo. Porém, a diferença fundamental era a escolha de seguir em frente, juntos. O perdão, apresentado por Miss Marple como ferramenta fundamental para a restauração dos laços, não significou esquecer ou apagar erros, mas sim aceitar que todos são passíveis de falhas e, por isso mesmo, dignos de recomeçar. Com o tempo, a moeda desaparecida deixou de ser um fantasma a assombrar os corredores. Tornou-se uma lembrança, não mais de dor, mas de aprendizado. Cada um pôde, à sua maneira, encontrar um novo sentido para o convívio, abrindo espaço para iniciativas compartilhadas. A coleção de moedas, antes motivo de disputa e suspeita, foi transformada em fonte de orgulho coletivo. A decisão de catalogar, restaurar e expor as peças serviu de ponte para novas colaborações e projetos, aproximando os moradores e até mesmo a comunidade ao redor. A vila, que acompanhava os desdobramentos do caso à distância, também foi impactada pela mudança de atitude dos Ravenscroft. Com o retorno gradual da família às atividades sociais, festas, celebrações e encontros, antigos laços foram restabelecidos, provando que a confiança pode ser reconstruída mesmo após períodos de crise. A mansão voltou a ser vista não como símbolo de mistério, mas como espaço de encontro e acolhimento. E Miss Marple, ao encerrar sua participação, refletiu sobre o verdadeiro papel do detetive. Mais do que encontrar culpados, sua missão é provocar reflexões, incentivar a transformação e mostrar que o diálogo pode ser a chave para a superação dos maiores obstáculos. O caso das moedas, aparentemente banal, revelou-se uma oportunidade para restaurar relações e renovar esperanças. Ela deixou a mansão certa de que, mesmo sem respostas absolutas para todas as perguntas, havia contribuído para reacender o desejo de convivência e cooperação entre pessoas que por muito tempo permitiram-se afastar. Na última noite antes de partir, Miss Marple caminhou pelo jardim da casa, agora revitalizado pelo esforço conjunto. Olhou para as estrelas e pensou em quantas histórias, pelo mundo afora, se desenrolam exatamente assim, movidas por equívocos, ressentimentos, mas também pela coragem de tentar de novo. Em silêncio, agradeceu pela oportunidade de testemunhar e, de certa forma, participar da reconstrução de uma família. Ao espectador, fica a reflexão. Quantos tesouros em nossas vidas se perdem por medo de enfrentar conflitos ou por receio de mostrar vulnerabilidades? E se, ao invés de buscar culpados, nos permitíssemos enxergar o outro como parceiro na tarefa diária de reconstruir confiança? Nem toda resposta virá de uma investigação minuciosa. Muitas vezes, o que realmente importa é o processo de aprender juntos, reconhecendo que a redenção está ao alcance de quem escolhe não desistir. Ao fechar os portões da propriedade e seguir seu caminho, Miss Marple deixou para trás não só um mistério resolvido, mas, acima de tudo, uma lição sobre humanidade, tolerância e a força do recomeço. O eco de sua presença permaneceu, inspirando a todos a acreditar que, enquanto houver disposição para ouvir, perdoar e recomeçar, sempre haverá esperança, mesmo nos cenários mais improváveis. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado
e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.